Shalom, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no quarto vídeo de um total de 5 nos estudos do livro de Jó. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, estamos já no terceiro ciclo de diálogos. Então, nós já estamos praticamente do meio para o fim do livro de Jó, dos 42 capítulos, né? E aqui nós vamos ver um terceiro ciclo. Primeiro ciclo, Jó fala e depois os 3 amigos dele falam. No segundo ciclo, Jó fala e os 3 amigos dele falam. Agora, no terceiro ciclo, Jó fala e somente 2 amigos falam, né? Zofar não fala aqui, ele não fala. E Jó tem 3 discursos no final, 3 sequências que a Bíblia diz e os estudiosos dizem que é de Jó. Alguns questionam isso, dizendo que, em verdade, nós temos aqui alguns textos que foram reunidos como se fosse a fala de Jó, inclusive algumas coisas que eventualmente poderiam até ser de Zofar. Mas a regra, ou a maioria dos estudiosos, dizem que Jó fala, os 2 amigos falam e depois Jó fala por último 3 vezes agora. Então vamos lá. A primeira fala de Jó, então, eventualmente é a primeira do terceiro ciclo ou é a resposta já para os 3 amigos e mais especificamente para Zofar, que foi o último a falar no ciclo passado. Jó, de novo, é a mesma. Se o amado observar, eles voltam às mesmas coisas, às mesmas coisas, às mesmas coisas. No sentido de que ele chama a atenção dos amigos, porque os amigos agora pegaram muito pesado. Eles foram bastante violentos, eles estavam xingando Jó, eles estavam abusando, né, de Jó. Então ele chama atenção, ele acha ruim essa zombaria que os amigos estavam fazendo dele. E ele não merecia essa zombaria. Imagina se não fossem amigos. Ele contrapõe todas as afirmações que os amigos falam, ele contrapõe. Então ele fala, né, eventualmente, tudo que ele é acusado, ele responde, né? E ele diz que aquelas afirmações, aquelas acusações, eles estão acusando Jó, é abuso, é distorção, ou seja, eles estavam distorcendo, eles estavam mudando o sentido das coisas e elas estavam equivocadas, elas estavam erradas. No seu caso, não se aplica a lei da colheita conforme a semeadura, ou seja, ele não estava sofrendo porque ele era pecador. Deus falou isso, então não é isso. Só que eles insistem nisso porque eles não conhecem outra e não querem procurar outra, né? Os injustos não estavam passando aquilo. Então, se fosse isso, por que ele estava sofrendo mais do que os injustos? Ele olhava os injustos e os injustos não tinham tamanho sofrimento que ele tinha. Então, não podia ser isso. Tinha que ser outra coisa. Mesmo quando o injusto queria que Deus se afastasse, não queria saber de Deus, ele não passaria tudo aquilo que ele estava passando. E aqui existe uma afirmação um pouco perigosa por conta de Jó. Jó, ele chega a uma conclusão de que então o seu sofrimento não tinha causa. Se ele não tinha causa, era arbitrário. Isso talvez, por isso que nós vamos ver no último vídeo, quando Deus se manifesta, né, ele chama a atenção de Jó, exatamente por conta desse excesso que Jó cometeu. Na verdade, o raciocínio de Jó também estava em relação à única explicação possível de um sofrimento,
que era o pecado. Então, se ele não era pecador e ele estava sofrendo, só podia estar sendo punido por algo que era arbitrário, ou seja, não tinha causa, não tinha razão. Né? E aí a gente vai ver que existem outras significâncias, né? Até o final do livro nós vamos ver isso. Cuidado então, amados, com as conclusões que nós tomamos, com base naquilo que a gente acha que é verdade e que se aplica ao nosso caso. Nesta circunstância não era isso, portanto não é uma arbitrariedade. Tem um sentido, tem um valor moral, tem um princípio, um fundamento moral em tudo que Deus faz. Deus é santo, soberano, perfeito, e nada das suas decisões são arbitrárias. Absolutamente nenhuma delas é arbitrária. E isso fez com que Deus chamasse a atenção de Jó lá no final. Ele já estava zangado, ficou pior ainda, né? Chamando de hipócrita, malicioso, iníquo, os mesmos xingões de sempre, o mesmo tratamento de sempre. E aí eles começam a inventar pecados. Aí Jó está cheio de pecado e eles começam a inventar situações que, na verdade, eles não têm certeza e que eles estão acusando Jó. Olha que a passagem é bonita, a passagem se aplica em muitas vezes na nossa vida, não especificamente para Jó, mas isso está cheio de verdade. Apega-te a Deus, tem paz com Ele. Amados, esse conselho é um conselho precioso, nós devemos nos apegar a Deus, nós devemos ter paz com Ele. Como é que nós temos paz com Deus? Não pecando. A paz que Deus nos dá é a paz da retidão, é a paz da justiça. Então, apegar-se a Deus e ter paz com Ele significa dizer seguir os seus mandamentos, seguir os seus caminhos e não pecar. Isso é perfeito para a minha vida. Isso é perfeito para a tua vida. Isso é perfeito para que nós possamos ensinar aquele que está perdido. Assim te sobrevirá o bem. Só assim vem o bem. Caso contrário, é o mal. Aceita a lei da sua boca. Lei da sua boca, a lei da boca de Deus. Helene, mas aqui nós não estamos antes de Moisés, nós estamos na época dos patriarcas, então não tinha a lei. Não, não tinha. A lei dos 10 mandamentos, a lei que Deus deu a Moisés no deserto, né, ela não existia ainda. Mas ela existia no coração dos homens e Deus a ensinava aos homens por conta da sua retidão, por conta do seguir o seu caminho e ter comunhão com Deus. Se te converteres ao Todo-Poderoso, El Shaddai, aliás, El Shaddai é o nome de Deus no livro de Jó. Jó, o livro, né? Jó, ele apresenta Deus como Todo-Poderoso. Então a expressão El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos aqui relevando, dando importância para o poder de Deus, e ele tem todo o poder, e ele faz como ele quer, porque ele é poderoso e nada nem ninguém se compara a ele, né? Então, o livro de Jó reflete El Shaddai, um Deus todo-poderoso. Tanto isto é que ele compara a natureza, Jó e os amigos, o poder de Deus na natureza, o poder de Deus entre os animais, o poder de Deus entre os vegetais, o poder de Deus em todos os astros, tudo, tudo isso está nas mãos de Deus e Deus tem o poder para tudo isso. Tá? Certamente então te deleitará no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Amado,
esta é uma palavra que nós temos que ter gravada no nosso coração. Nós temos que viver conforme esta palavra. Ou seja, ter paz com Deus, seguir a Deus, apegar-se a Deus, estar em conformidade com a lei que sai da boca de Deus, né? Estar convertido para que tudo o que nós empreendemos aconteça. Tudo o que nós fizermos aconteça, de melhor e de bom, né? E a luz do Senhor brilhará nos nossos caminhos. Jó fala de novo, ele quer buscar a Deus, ele quer encontrar com Deus para se defender. Mas ele não encontra Deus, ele procura em todos os cantos, ele não encontra Deus. Aqui, amados, nós vamos ver uma questão muito importante, que depois ela é resolvida no Novo Testamento. Jesus veio para dar acesso a Deus. Até aqui, no Velho Testamento, os homens não tinham acesso a Deus, né? Quem se achegava a Deus? Na melhor das hipóteses, quando tinha o templo, o santuário, né? Quando o sumo sacerdote chegava uma vez por ano no Santo dos Santos e com muito medo porque ele poderia morrer, ele poderia ser fulminado por conta do pecado, né? Ninguém chega assim na presença de Deus. Então, o que ele estava querendo só vai acontecer, só vai poder, né, lá no Novo Testamento a partir do ministério de Jesus. E aqui Jó, apesar de querer, né, a presença de Deus, estar na presença de Deus, ele reconhece tanto a soberania de Deus quanto que Deus tem um plano. E ele tem consciência disso. Jó tem consciência de que Deus tem um plano para todas as pessoas, né? Então, olha o que ele diz ali. Mas ele conhece o meu caminho. Conhece. Deus não precisa que alguém fale. Deus sabe, inclusive o que está escondido e oculto. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Amados, provar alguém é submetê-lo a um teste muito forte. Nós já tivemos oportunidade de falar aos amados que o ourives, quando ele está trabalhando com o ouro, ele coloca o ouro no cadinho e coloca o cadinho no fogo. Então, provar alguém para sair como ouro quer dizer ser submetido ao fogo. Tá? Então, olha lá, se ele me provasse, eu sairia como ouro. Em verdade, é isso que acontece. Tá aqui. Isso que acontece lá no final. Então, lá no capítulo 42. Então, o que acontece é que Deus está provando Jó, Deus está purificando de uma tal maneira Jó, que lá no final ele sai como ouro puro, sem nenhum tipo de impureza. Sem nenhum tipo de impureza. O ouro mais puro que existe. O ouro, mais ou menos, tem um pouquinho de impureza, mas à medida em que ele vai sendo colocado, né, no fogo, ele vai sendo vão sendo retiradas estas impurezas. Nas tuas pisadas os meus pés se firmaram. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus está andando adiante e nós estamos pisando onde ele pisou. Em verdade, isto é ensinamento. Então ele está dizendo, você pisa aqui, você pisa lá, para que a gente não mude o caminho, para que a gente não se desvie do caminho, para que a gente não erre o caminho, para que a gente não peque. Então, nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Significa dizer que eu ouvi os teus ensinamentos e eu estou fazendo exatamente conforme o Senhor está dizendo. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Então não existe se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E aqui ele tem um fôlego. Ele diz, cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Então Deus me conhece. Olha como ele conhece. Olha
como ele começa. Ele começa dizendo, mas ele conhece o meu caminho. E aí cumprirá o que está ordenado. Então, ele conhece e nós temos, então, aquele seguir, aquele andar de tal maneira que será feito em conformidade com o nosso andar. E aí ele, de novo, ele questiona o tratamento que é dado a ele, né? Então agora ele começa a voltar às mesmas questões. Bildade revoltado, eu só vou colocar uma frase aqui, uma passagem aqui que me parece importante. Com Deus estão domínio e temor. Ele domina tudo. O que é dominar? Dominar significa dizer que a ele tudo pertence. A ele tudo pertence. Não existe nada que não pertença a Deus. E por isso o temor, temer a Deus. Ele faz reinar a paz nas suas alturas. Já falamos da paz, justiça. Tem número os seus exércitos? Ou seja, quem pode contar o quanto existe de exércitos, o quanto existe de anjos, o quanto existe das suas defesas e de proteção? Bom, agora Jó fala 3 vezes em seguida, que é a terceira, a quarta e a quinta fala de Jó. Zofar não fala mais, ele se cala, ele não aparece mais em termos de fala, e agora é ele, Jó, que fala até o final deste ciclo. Jó insiste na sua inocência, que eles não precisam falar aquilo que ele conhece, aquilo que é óbvio, mas para nós foi ótimo, porque são lições para nós. Então, é a sabedoria que nós precisamos, né? Então, para nós é ótimo. Jó já sabia disso, mas nós não. Então, nós vamos aproveitar a sabedoria deles. Os seus amigos o humilham e o degradam em vez de ajudar. Ou seja, ele reclama disso. Como eles não têm resposta, e isso é uma coisa interessante, às vezes, você já percebeu isso? Às vezes quando uma pessoa não tem resposta para dar, às vezes uma pessoa não tem solução para dar, o que ele faz? Ele acusa. Fica mais fácil, né? Acusar do que ter uma solução, do que ter um conselho. O conselho não existe. Existe uma repetição daquela teologia que é a lei da colheita conforme a semeadura. Isto não se aplica. Então a gente volta, né? É um recurso, isso é um recurso de escrita que é falar várias vezes a mesma coisa, que é para poder gravar isso tudo. A sabedoria vale mais do que todas as riquezas. Então ele não se preocupa com o que ele perdeu. A sabedoria é o mais importante. Só que aqui, olha aqui, a sabedoria é mais importante do que qualquer coisa que o homem possa ter. Isso Jó fala, já que ele tinha tudo e perdeu tudo. E aqui acontece o capítulo 28, o capítulo inteiro de 28, é um capítulo que os estudiosos chamam de hino à sabedoria. É o capítulo 28, inteirinho ele. E disse o homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então, vamos entender aqui o que Jó está tentando falar. Jó está tentando falar o seguinte, que ele perdeu tudo, mas tudo isso não tem importância. Ele tinha riqueza, ele tinha status, ele tinha, né, as pessoas o consideravam, as pessoas o respeitavam, isso tudo ele perdeu. Ele perdeu, inclusive, fisicamente, né, a sua saúde psicológica, ele perdeu isso tudo. Entretanto, tudo isso não tem valor nenhum. O que tem valor? A sabedoria. Tá, mas o que fundamenta a sabedoria? o temor do Senhor. Então, Jó está dizendo que o mais importante de
tudo isso, na vida dele, a vida inteira dele, o mais importante é o temor do Senhor. Todo o resto é acolchoado. Todo o resto é só juntar as coisas, porque isso é o mais importante. Deus está conosco, inclusive nas provas. E Deus estava com Jó, inclusive nesta prova. Jó ainda não sabia disso, mas ele vai saber disso. Daqui a pouquinho ele vai saber disso. Deus estava ali. Porque Deus não nos dá prova que nós não possamos enfrentar e vencer. E agora Jó se dirige diretamente a Deus. Olha lá, agora Jó fala direto com Deus, declara a sua retidão e pede um julgamento. Ele chegou no seu limite, ele chegou no máximo. Ele está pedindo para Deus, me julga. Agora eu quero o teu julgamento. Amados, não sei se esta é uma boa ideia, né? Porque quem somos nós para irmos diante de Deus, no tribunal de Deus, né? É preciso ter muita confiança em Deus, é preciso ter muita retidão e justiça para isso. Jó, segundo a sua ideia, ele não tinha mais nada a perder, mas ele ainda tinha o temor de Deus. O que se pode concluir daqui? Primeiro, amado, nós temos que ter cuidado com o que falamos. Tanto os amigos quanto o próprio Jó. A gente tem que ter cuidado. Tanto um quanto o outro errou. Quando nós somos amigos, nós podemos falar o que é correto? Sim. Nós podemos falar o que é justo? Sim. Nós podemos falar o que é certo em relação a Deus? Sim. Mas no momento errado, num contexto errado, de uma forma errada e para a pessoa errada. Ou seja, não valeu de nada. Não valeu de nada. Não tem validade isso. Não tem sentido e não tem validade. Nós perdemos o nosso tempo e nós nos colocamos diante de um julgamento por parte de Deus, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Deus julga os amigos, porque os amigos não fizeram o que deveriam ter feito. Mas eles falaram coisas erradas? Não. Lições preciosíssimas. Não para Jó. Não naquele momento. Não daquele contexto. Não daquela forma. Amados, eles acusaram Jó de mais de 18 pecados. Todos errados. Todos forjados. Jó se defende de cada um deles. Portanto, Jó não tinha esses pecados. Deus tinha dito que ele não tinha. Agora, Jó também estava errado? Sim. Um certo ponto, sim, meu amado. Sabe por quê? Porque ele exigiu satisfação de Deus. Ele se considerava puro e íntegro e ele exigiu satisfação. Ele queria falar com Deus, ele queria que Deus se explicasse para ele. Nesse nível. Então, o que acontece? Isto foi entendido por Deus como uma afronta, porque é uma afronta. Deus não tem que se explicar. Deus não tem que dar satisfação do que está acontecendo. Nós passamos pelas provas, nós passamos pelos testes, nós crescemos espiritualmente, nós somos forjados, nós somos melhorados e Deus não nos deve explicação de absolutamente nada. Se Ele é Deus e se eu estou em temor a Deus, isso não se faz. Né? Então, esse é um aspecto importante. Tanto os 3 amigos erraram, quanto Jó, de uma certa medida, também errou. Amém, amados? Bons estudos.